Vamos lá, meus amigos, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, perfeito? Vamos começar o nosso tópico de exercícios, né, para o concurso da PRF. O trabalho aqui, a orientação foi a Banca CESP, a maioria dos concursos aí, atuais de 2010 para cá, né, não tem tanta coisa de 2012, até porque não tivemos tantos concursos. Esse material aí que eu disponibilizei para vocês é um material que tem muitas questões. Logicamente nós não vamos fazer todas as questões hoje, né? Nós temos bastante questões aí para você. Ele está definido na mão de vocês por tópico, né? Ou seja, ação penal, vamos supor, não lembro qual é o próximo tópico, mas acredito que seja competência, prova, inquérito, prisão. Está ali várias questões dentro de um tópico só, separadinho por tópico, justamente para fazer você solidificar o conteúdo, né? Para fazer com que o conteúdo seja bem fortificado na tua cabeça, em razão de repetir o mesmo assunto. Gostaria de trazer para você um entendimento que o tópico ação penal, ainda que não esteja no teu edital, tá? Ele é necessário para que você entenda o assunto do processo penal, porque você vai ter o processo penal de inquérito policial, prova e prisão. Então é necessário que você trabalhe a ação penal, porque não tem como você aprender inquérito, nem prova e prisão, sem você não conhecer um pouco de ação penal. Lembremos também uma situação importante: o concurso da PF que tem agora, que foi suspenso, de 2012, de perito e delegado. Para você ter uma ideia, perito era um tópico que a vida inteira sempre caiu em inquérito e provas, e exame de corpo de delito, que é um tópico de prova, tá? Beleza? Esse concurso novo de perito agora simplesmente alterou o tópico de perito, e a matéria de processo penal é muito grande, é quase tudo, é bem grande mesmo, caindo inclusive processo e procedimento. Então, ou seja, a lógica é que o concurso da PRF, eu estou falando do concurso da CESP de perito, então a lógica é que o concurso da PRF, se for a CESP, ela vai alterar o teu conteúdo do processo penal. É bem provável que ela inclua ali outros elementos a mais para você aprender. Então, diante disso, é importante salientar a necessidade de você aprender ação penal para que você possa construir o raciocínio, bem como de você já ir tratando esse assunto, uma vez que, se ela incluir, você já está com o negócio debatido. Competência está no teu material, mas eu não vou corrigir. Por que eu não vou corrigir? Porque é forçação de barra eu corrigir para você competência, porque não está no edital mesmo. Pode ser que se inclua, mas aí eu não vou trabalhar com você pode ser, né? A ação penal é necessária para você entender os tópicos de inquérito e os tópicos de prova, mas a competência nem tanto, né? Então, se competência não está dentro, eu acho que vai ser incluído também, porém eu não posso trabalhar isso contigo, mas vai ficar no teu material para você ter. Ou seja, tem um gabarito, você vai fazer, vai corrigir, tem um gabarito ali certinho. Se você quiser fazer, você pode fazer. Se não quiser fazer, você não faz. Mas eu só vou corrigir aqui ação, prova, prisão e inquérito. Eu não vou corrigir competência. Beleza? Se, logicamente, dentro do nosso conteúdo programático, ficar faltando mais aulas para a gente debater mais assuntos e necessita de mais exercício, lógico que a gente vai ter mais exercício para vocês. Esse aqui é só uma bateriazinha de exercícios, beleza? Estou explicando isso para a gente aí porque é necessário para a gente debater o nosso conteúdo aí, continuar trabalhando o conceito. Vamos lá, deixa isso de lado, vamos debater aqui o nosso conteúdo. Vamos começar por ação penal. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, né? Para a gente debater essa hipótese. Então, o primeiro concurso vai ser, primeira pergunta, né? Com a reforma parcial do CPP, a ação penal pública incondicionada passou a ser submeter ao princípio da indivisibilidade. Dessa forma, não é possível aditar a denúncia, pois o seu recebimento para inclusão de corréu. Então, vamos lá debater esta hipótese.
né? Vamos lá. Primeiro, com a reforma parcial do CPP, a ação penal pública incondicionada passou a submeter ao princípio da indivisibilidade, de forma que não é possível aditar a denúncia após seu recebimento para a inclusão de corréu. Essa resposta está certa ou está errada? Primeiro, como aqui é uma turma de exercício, galera, não é uma turma de simulado, a gente vai trabalhar aqui o conteúdo, explicando com calma para vocês, tendo em vista a necessidade de vocês entenderem o conteúdo também. Não é uma aula teórica, mas também não é uma aula em que você vai cuspir o gabarito, né? Então, olha só, com a reforma do CPP, a ação penal pública passou incondicionada. Primeiro que essa colocação, essa hipótese, está errada, já de cara, porque a reforma do CPP não influenciou nada na ação penal pública no que diz respeito a ela passar a se submeter ao princípio da indivisibilidade. O que é indivisibilidade? A indivisibilidade, meus caros colegas, significa dizer que a ação penal pública incondicionada será, preste bem atenção, será indivisível. Por quê? Você é obrigado a oferecer a denúncia contra todos os autores do crime. Contra todos os autores do crime. Por isso ela é indivisível. Então, o que a gente tem que prestar bem atenção? Que ela é indivisível? Mas não tem nada a ver com a reforma do CPP. De forma que não é possível editar a denúncia. É possível editar a denúncia para a inclusão de corréu. Porque o titular da ação quem é? É o Ministério Público. Então o Ministério Público é que tem que denunciar todos os réus do processo, né? Todos os réus do processo. Ou seja, ele tem 4 réus que praticaram o fato. Ele deve denunciar os 4. Se ele deixa um de fora, ele está o quê? Quebrando o princípio da indivisibilidade. Ou seja, está beneficiando uma pessoa. Lembremos que questão de prova e é inclusive questão da CESP, tá? Presta bem atenção. Já foi cobrada em prova a seguinte questão, né? A doutrina entende, presta bem atenção, a doutrina entende que a ação penal pública incondicionada ela é indivisível. O STF entende que ela é divisível. Então, Barreto, como é que eu vou responder na prova? Eu já te dei a questão. Se não mencionar nada, eu estou querendo a norma geral. Se ela mencionar de acordo com o STF, você tem que marcar de acordo com o STF. Então se liga, meu amigo, preste atenção, para. Já está tarde, eu sei que você está com sono, você está com fome, fica falando no telefone celular e nem maluco. Larga isso, larga o telefone celular para ficar meio que eles têm mania de ficar mensagenzinha no telefone celular, né? Esquece isso, para, tá? Preste atenção aqui. A indivisibilidade da ação penal pública, que significa dizer você oferecer a denúncia contra certas pessoas, aqueles que não praticaram não vão fazer parte, logicamente, e aqueles que praticaram, todos têm que estar rolados, né? O STF entende que ela pode ser divisível e a doutrina entende que ela é indivisível. Então, Léo, como é que eu respondo na prova? De acordo com a pergunta. Se a pergunta vier de acordo com a doutrina, maneiro. Se for de acordo com o STF, maneira, a resposta está aqui. Ponto. Beleza? Beleza, isso foi só uma colocação por fora que eu dei para vocês. Tá? Cuidado com isso, que isso também é uma questão que vem caindo em prova até nova. Ela vem caindo de 2011 para cá. Tá? Mas, Barreto, e essa resposta aqui? Ela está certa ou está errada? Está errada. Por quê? Porque a ação penal pública condicionada passou a submeter o princípio da indivisibilidade. Sempre foi, não é com a reforma. E não é possível aditar a denúncia. É possível aditar a denúncia. Beleza? Errado.
Então, olha só para a gente contribuir, para não ficar tão maçante assim, te corrigir 10, 20, 30 questões de um tópico só, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir 10 questões de ação penal, até para o assunto se tornar muito repetitivo. Aí eu vou pular, vou corrigir mais 10 de inquérito. Aí quando eu corrigir 10 de inquérito, eu volto para ação penal, depois eu volto para inquérito, para fazer um elo bem legal, para fortificar o inquérito e a ação, beleza? Beleza. A possibilidade jurídica do pedido, como a condição da ação penal, é exemplificada pela doutrina com a impossibilidade de se instaurar a ação penal se o fato narrado na denúncia ou queixa, evidentemente, não constitui crime. E com a impossibilidade de imposição de pena em caso de fato que, pelo inicial, não é prevista na lei como crime. Então, olha só, presta bem atenção. Presta bem atenção, meu amigo. Vamos lá na 2. A possibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, é exemplificada pela doutrina com a impossibilidade de se instaurar a ação penal se o fato narrado na denúncia ou na queixa, evidentemente, não constitui crime. E com a impossibilidade de imposição de pena em caso de fato que, pelo inicial, não é previsto como fato criminoso. Então, olha só, presta bem atenção, olha para cá. Possibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, é exemplificada pela doutrina com a impossibilidade de se instaurar. Ou seja, para você processar alguém, você tem as condições da ação. Que, na verdade, você vai trabalhar o quê? A legitimidade da parte, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido é a possibilidade de você ser condenado por um fato criminoso, né? Então, quando a questão fala a possibilidade do pedido como condição da ação penal, é exemplificada pela doutrina com a impossibilidade de se instaurar a ação penal, se o fato narrado na denúncia ou na queixa, evidentemente, não constituir crime, e com a impossibilidade de imposição de pena em caso de fato que, pela inicial, não é previsto na lei como crime. Essa questão, olha só, eu vou te falar que ela está no gabarito ali como certo. Só que, ao meu ver, presta bem atenção, acorda, larga o telefone celular, para aí, ela está mal reduzida, porque a possibilidade jurídica do pedido, ela tem o exemplo como a possibilidade de se instaurar a ação penal pelo fato narrado na denúncia ou na queixa. Pela possibilidade, porque a possibilidade jurídica do pedido é a possibilidade de você pleitear a condenação de alguém. Então, uma das coisas que você tem que ter na ação penal, na condição de ação, galera, é você ter a possibilidade dessa pessoa ser condenada. Ou seja, o fato narrado tem que ser crime. Tá? Então, o que ele falou aqui? A possibilidade jurídica do pedido está vinculado com a impossibilidade de se instaurar a ação penal. Ou seja, ao meu ver, esse gabarito aqui deveria ser o quê? Errado. Porém, eu vou até conferir, bateu como certo, né? Não concordo com o gabarito da prova. Mal redigida, e a questão deveria ser invertido o gabarito. Errado e não certo. Tá, o gabarito está marcando certo, deveria ser errado. Não tem, Léo, mas a banca deixou como certo. Cara, mas eu não posso te ensinar a coisa errada. A possibilidade jurídica do pedido é a possibilidade de você conseguir a condenação, e não a impossibilidade. É um contrassenso isso, ó. Beleza? Beleza. Olha lá. Quanto aos crimes contra a administração pública e a ação penal, julgue o item abaixo. Caso o analista judiciário praticasse um crime de prevaricação na zona eleitoral de Barreiras, a ação penal seria pública condicionada, pois dependeria da representação da autoridade prevaricada para seu prosseguimento. Na verdade, quando você olha para um crime de prevaricação, a ação penal é pública condicionada? Não. É pública o quê? Incondicionada. Então, meu amigo,
Preste bem atenção, como a ação é pública incondicionada, né, não é condicionada, então isso aqui está errado, ó. Prevaricação é crime contra a administração pública, então já vai uma aulinha de penal para vocês. Todos os crimes contra a ADM, ou seja, a administração pública, são de ação penal pública incondicionada. Ué, Barreto, mas peraí, olha para cá. Incondicionada, meus amigos, significa dizer que não precisa de nenhuma condição para se propor ação. É titularidade do Ministério quê? Público. É titularidade do Ministério Público. Então não há que se falar em condição alguma. Todos são de ação penal pública incondicionada. Beleza? Então a resposta está na 3, errada. Vamos para o número 4. Vamos para a questão número 4. Deixa eu pegar aqui o... Se instaurado o IP for constatado após a colheita dos elementos informativos preliminares que o autor do fato praticou a conduta em legítima defesa, poderá o delegado de polícia ordenar o arquivamento da referida peça investigativa? Olha só, essa questão, olha lá, acorda, preste atenção, acorda, vem pra cá, pelo amor de Deus. Essa questão aqui, ó, número 4, é bizarra. Eu vou riscar ela toda. Aí você vai dizer, por que você vai riscar ela toda, maluco? Porque na verdade, filho, preste atenção, isso cai toda hora em concurso. Ah, mas a banca é CESP, ó. Tá. Ah, mas se a banca fosse FCC, também cai. A FCC, então, cobra 12 vezes essa pergunta. Ué, a FUNCAB, idem. E a outra? Qualquer banca. Eles adoram cobrar essa pergunta. Leonardo, mas realmente, cara, eu estava vendo umas questões de prova aí de uns sites de questões de concurso maluco aí e vi muitas questões desse tipo. Então, meu filho, olha só, qual é a questão? É o delegado de polícia ordenar o arquivamento do inquérito policial. Aí você fala, aí você pensa, quem é que conduz o inquérito policial? O delegado de polícia. Aí você fala, ele que é o titular da ação penal pública, certo? O titular da ação penal pública, perdão. Ele que é o titular, né? Ele que preside, não é o titular, ele que preside, desculpa, o inquérito policial. Se ele é quem preside o inquérito policial, qual é o argumento que você tem? Você tem o argumento seguinte, pô, o delegado de polícia, ele preside o inquérito policial, então parece que o inquérito é dele. Então é ele que decide. Então eu vou denunciar, eu vou indiciar você, eu vou indiciar ciclano, eu vou ouvir o depoimento, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois, se eu não tiver prova nenhuma, ou se comprovar que o indiciado praticou em legítima defesa, eu vou arquivar essa porcaria toda, porque aí eu resolvo esse problema. Eu fiz, eu abri, eu fecho, eu termino. Nada disso. O delegado de polícia não manda no inquérito policial. Não decide o que fazer com ele. Ele conduz o inquérito policial. O delegado de polícia conduz o inquérito policial. Ele não decide o que fazer com o inquérito. Ele vai acabar o inquérito, ele vai fazer um relatório e vai encaminhar este IP, ou seja, o inquérito policial, ele vai encaminhar para quem? Para quem que vai o inquérito policial? Aí você está falando de inquérito policial, agora é mais de ação penal. Aí você tem lá, aí você vem, doutrina, e lei. Ué, Barreto, por que doutrina e lei? Porque quando o inquérito acaba, ele vai para alguém, certo? Porque eu estou acabando de te falar que a autoridade policial, ela é a presidente do inquérito policial, mas ela não é dela o inquérito não fica com a autoridade policial, ele manda para alguém. Manda para quem? Aí quando você lê livro de doutrina, você vai aprender no livro de doutrina que ela vai para o Ministério Público. Principalmente se você, por exemplo, estivesse fazendo uma prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não, mas eu sei que não é meu concurso da Polícia Civil. Não, eu sei disso. É que você, quando está ali na doutrina, no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma coisa chamada central de inquérito. O que é central de inquérito? É um local
é um local onde existem membros do Ministério Público, e esses membros do Ministério Público, eles, por exemplo, eles ficam ali exercendo a atividade constitucional, a atribuição constitucional que lhes foi dada de fiscal da lei e da autoridade policial. Então, por exemplo, uma questão de prova interessante é o seguinte: quem é que tem o dever de fiscalizar a autoridade policial? O Ministério Público. Ah, onde está escrito isso? No artigo 127 e 129 da Constituição Federal. Mas o Ministério Público manda na autoridade policial? Não, não manda, porque não tem relação de hierarquia. Mas existe sim uma relação de fiscalização. Beleza? Beleza. Então você aprende na prática que o delegado manda para o Ministério Público. A prática é assim que funciona. Ah, Léo, eu estou fazendo concurso para PRF. Ou um concurso para PF. E eu sou policial civil. Então, na prática, o policial civil manda para o Ministério Público. Eu faço todo dia, pô. Você não está errado, não. Na prática, é assim que funciona. Inclusive no Rio de Janeiro, por causa da central de inquérito. E na doutrina, se você estiver lendo, você vai achar isso. Agora, o problema é que a prova não quer saber a tua opinião. Ou seja, o que você acha. Então, ele vai falar para a doutrina, MP. Se não mencionar nada, para quem vai o inquérito policial? Você tem que responder de acordo com a lei. E de acordo com a lei, vai para a autoridade judiciária. Ué, quem disse isso? O artigo 10, parágrafo 1º do CPP, o artigo 19 e o artigo 23. Os três, repetindo para você lembrar, né? Anota no teu caderno aí. 10, parágrafo 1º, 19 e 23, todos do CPP. Todos esses artigos mencionam que o inquérito deverá ser encaminhado para a autoridade judiciária e não para a doutrina. Cuidado com a questão de prova. Foi? Foi, filho. E aí, vambora. Vambora. Agora vai partir para o número 5. Toma cuidado. O regular arquivamento do inquérito policial, que investigava crime de ação penal pública condicionada por decisão do juízo da vara criminal e a pedido do MP, decisão do juiz da vara criminal a pedido do MP. Você está falando do artigo 28 do CPP. Com fundamento, na ausência de elementos suficientes para a propósito da ação, autoriza o ofendido, seu representante legal, a oferecer ação penal privada subsidiária da pública, já que o fato delituoso não pode ficar impune. Errado. Essa questão, eu vou fazer isso com ela também, ó. Horrorosa. Cai toda hora em prova também. Ah, mas não é do top de ação penal. Ah, você tá vendo, a gente está corrigindo até um pouquinho de inquérito policial de ação penal. Essa questão foi parada errada aí, né? Aí eu te pergunto, isso cai em prova, Barreto? Toda hora. Isso é uma questão de inquérito policial que cai toda hora em concurso. Por quê? Porque fica falando para você. No crime de... Na verdade, eu quero saber de você... Não é de inquérito, é de ação penal privada subsidiária da pública. O que é uma ação penal privada subsidiária da pública? A ação penal privada subsidiária da pública é o artigo, se esse aqui pega para você, aqui ó, é o artigo 29 do CPP, que fala para você que a ação ela é o quê? Fala! Privada. A ação ela é privada. Então ela é privada subsidiária da pública. Ou seja, o que está querendo dizer essa ação para você? Ela está querendo dizer que ela é, esse termo subsidiário significa dizer reserva. Então primeiro a ação ela é o quê? Primeira ação ela é pública. A reserva ela é privada. Então a pergunta é, quando que cabe a ação penal privada subsidiária da pública? Quando existir, meus amigos, uma inércia do MP.
quando o MP ele for inerte. Quando o MP for inerte, caberá a ação penal privada subsidiada da pública. Quando é inerte, quando ele não fizer nada, por exemplo, o que o MP tem que fazer? Recebido o inquérito policial, de acordo com a lei, ou seja, ele vai para o juiz, depois do juiz vai para o Ministério Público. Recebido o inquérito policial, o MP tem que fazer o quê? Vamos lá, quadro. Oferecer a denúncia, ponto número 1. Ponto número 2, requerer nova diligência. Requisitar, né? Nova diligência. Ponto número 3, requerer o arquivamento. Então, quando ele pede o arquivamento, quando ele requisita a diligência e quando ele denuncia, ele está fazendo. Agora, quando ele não faz nada, ele está ficando o quê? Inerte. Então, só é cabível essa ação da inércia. Então, o que acontece? Filho, acontece que isso cai toda hora em prova. Na verdade, olha só, ele falou com fundamentos ausentes de elementos suficientes. Então, ou seja, o MP pediu? O MP pediu o quê? Arquivamento. Quando o MP pede o arquivamento, mas a vítima não concordou, o problema é dela. E aí o grande lance, pode recorrer? Não. Por que não pode recorrer? Como é que você vai recorrer se não tem processo? O MP pediu arquivamento, ó. Como é que você vai recorrer sem processo? Fala pra mim. Não tem como, cara, recorrer sem processo. Aí o que acontece? Você fala assim, mas não tem como recorrer sem processo? Não tem como recorrer sem processo. Então eu posso mandar. Eu estava estudando, Leonardo, e aí eu aprendi que tem aquela parada do mandado de segurança em esfera criminal. Eu posso fazer um mandado de segurança em esfera criminal? Não. Mas não é um direito líquido e certo? Não. Não é direito líquido e certo. Por quê? Por que não é? Porque o MP pediu arquivamento. Então ele fez. Então o que você tem que fazer? Descobrir novas provas para que estas novas provas sirvam de base, né, para o desarquivamento do inquérito, conforme a súmula 524 do STF. Então, na verdade, é isso que funciona. Você vai pedir, vai produzir novas provas para servir para desarquivar. Porque, por exemplo, você tem um amigo, aí você acabou de passar para a PRF, está estudando? Acabou de passar para a PRF. Teu amigo tomou 5 tiros, quase morreu. Está lá no hospital, ferrado, na M. E aí você vai visitá-lo e fala, como é que você está? Você passou por concurso agora, passei. Então, tem como tu ver como é que está o meu processo lá, o meu inquérito? Aí tu fala, não, lógico, tem. Aí você vai à delegacia de polícia, levanta o inquérito, não aparece nada. Você vai ao fórum, levanta o inquérito, não aparece nada. Você vai no Ministério Público e achei o inquérito. Aí você verifica que o crime, o inquérito já tinha acabado, o delegado de polícia já terminou, já enviou para o Ministério Público. Há 2 meses o MP não denunciou. Aí eu te pergunto, qual é o prazo para a denúncia? 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Não pediu diligência e não pediu arquivamento, ficou parado. Aí você fala, você tem um direito de atacação privada subsidiada da pública. Qual é o prazo? Qual é o prazo que você tem aqui? Vai lá. 6 meses. A contar de quando? A contar da inércia do MP. A contar da inércia do MP? E aí bate quando? 6 meses. Então, ou seja, tem 6 meses para você produzir. Se você não fizer, perdeu o direito? Perdeu o direito. Olha lá. Se você não fizer, perdeu o direito. Esse prazo é decadencial. Esse prazo é decadencial. Aí, meu filho, o que você faz? Aí você vai assim, mas e agora? E agora você perdeu. Mas se você entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, amigo, você, particular, passou a ser o principal titular da ação. Aí você fala assim, você vai lá visitar o bandido criminoso, se depara com essa denúncia, vai lá falar com você, fala assim, meu amigo, olha só, cara, vai lá no hospital te visitar, né? Você entrou com a queixa crime contra mim, cara. Na verdade, eu
eu passei muito tempo refletindo o que eu fiz, e você também, né? No hospital quase morreu por causa de uma briga de bar. Aí, o que você pensa? Pô, eu aceitei Jesus, né? E vou perdoar você. Na verdade, você vai dizer, cara, vou te perdoar porque você tem Jesus, né? Meu coração é bom, vou perdoar. Na verdade, você está achando que o perdão na ação penal privada subsidiária da pública vai extinguir a ação penal privada, como na ação penal privada ocorre, né? Só que a ação penal privada subsidiária da pública, ela é uma ação que, meu amigo, reserva. Ou seja, a essência dessa ação, ela é o que? Pública. Ela só não foi pública de fato porque o MP não fez nada. Então, essa ação pública aqui, ela goza do princípio da indisponibilidade. Ou seja, o MP não pode dispor da ação. Então, ainda que essa ação seja privada e que ela privada existe à luz da disponibilidade, existe a luz da disponibilidade, esse princípio não se aplica. Então você só tem o princípio do quê? Da indisponibilidade. Porque a essência dela é pública. Beleza? A essência dela é pública. Então, camarada, é isso aí. Essa questão está errada porque o MP fez. Beleza? A ação penal é um instrumento utilizado para provocar a jurisdição a conhecer o fato delituoso e aplicar sanção penal ao caso concreto. Em determinadas situações, a lei condiciona o exercício da ação à representação da vítima. E aí ela vai falar para você o seguinte, ó, em determinadas situações, a lei condiciona o exercício da ação penal à representação da vítima. Aí o que acontece, cara? Tu tem aqui o gabarito, provavelmente certo. Perdão. Provavelmente errado. Só que você tem essa penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada. Então, em determinadas situações, a lei condiciona o exercício da ação à representação da vítima. Certo? Ela condiciona esse exercício da ação à representação da vítima. O nome disso é legitimidade. Ou seja, se ela for condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. Se ela for incondicionada, o próprio nome diz, não depende de nenhuma condição. Então, você olha para a resposta número 6 e pensa assim, está certo ou está errado? Aí você bota, está errado, né? Errado, né, meu filho? Está certo. Eu botei errado aqui para você ver. Provavelmente você falaria assim, está errado. Não está errado não, porque ela condiciona. Então não é errado. A resposta é certo. Lembre que a ação penal pública condicionada está condicionada à representação do ofendido e à requisição do ministro da Justiça. Você acaba esquecendo esse tópico, né, de requisição do ministro da Justiça, e aí acaba ocasionando transtorno em você. Tá? Eu não vou ficar me alongando muito nas explicações de questões fáceis, até para a gente conseguir debater um número razoável de questões, né, para a gente conseguir aprender, porque não adianta ficar falando tanto, porque a teoria você já viu, né? Para atender o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a lei processual penal veda ao MP a possibilidade de desistir da ação, do mesmo modo do recurso criminal ofertado. Opa, aqui você tem o artigo 42 do Código Processual Penal. Porém, o princípio da obrigatoriedade não diz que você não pode desistir
desistir da ação é o princípio da indisponibilidade. Então, presta bem atenção, amigo. A resposta para a gente debater de cara tá o quê? Errada. Aí você fala, Barreto, para atender o princípio da obrigatoriedade significa dizer que a ação penal pública vai ser de fato iniciada. Então, se você comunica o fato à autoridade do Ministério Público, o Ministério Público procede, né, com os fatos, a autoridade policial investiga, o MP recebe o inquérito, verifica que está narrado, está classificado, qualificado o réu, está classificado o crime, está narrada a conduta. Está tudo ali presente, as condições da ação estão presentes, os requisitos da ação estão presentes. O MP olha e fala, o fato narrado constitui crime, está bem tipificado, está qualificado, então eu sou obrigado ou eu tenho a faculdade de denunciar? Eu sou obrigado. Então o princípio da obrigatoriedade estabelece que o MP tem um dever, olha aqui, tem um dever de denunciar.